O que eu faço? Front-end ou back-end? Se você tem essa dúvida, eu quero te falar qual é o perfil de uma pessoa que quer entrar para o front-end, qual é o perfil de uma pessoa que quer entrar para o back-end e qual foi a escolha que eu pessoalmente fiz e por que eu fiz essa escolha no final desse vídeo. Eu nem sabia que para se tornar programador eu tinha que escolher se eu queria ser front-end ou back-end e talvez até misturar os dois. Então, para você começar aqui, deixa aqui nos comentários o que você pensa hoje, front-end ou back-end, qual que é a sua escolha hoje? E no final desse vídeo eu vou te fazer essa mesma pergunta para ver se você mudou de opinião ou não. Vamos começar então com o front-end. O que seria o front-end? O front-end basicamente é aquela área da programação, todas as áreas da programação, na verdade, que lidam com a parte de apresentação, ou seja, tudo que está sendo visto pelo cliente ou pela pessoa que está usando o seu software. Tudo que é visto pelo cliente, nós podemos considerar como front-end. De uma forma super simplificada, isso é o front-end, certo? Então isso inclui páginas, isso inclui cores, estilos, animações, isso inclui tamanhos, isso inclui espaçamento, isso inclui formas de exibição em dispositivos diferentes, como celulares, desktop, web e por aí vai. Normalmente quem trabalha com front-end trabalha com 3 tecnologias principais que são o HTML, o CSS e o JavaScript. O HTML para poder construir o esqueleto de páginas na internet, o CSS é utilizado principalmente para estilizar a página, dar cor, tamanho, fonte, questões desse tipo, e o JavaScript é principalmente utilizado para criar conteúdo dinâmico ou atividades ou ações ou eventos dinâmicos que só pode ser feito com a linguagem de programação, como por exemplo o JavaScript. Mas será que você deve entrar para o front-end? Qual é o perfil de uma pessoa que normalmente trabalha nessa área? Normalmente, quem trabalha na área de front-end é uma pessoa que tende mais à área criativa, tende mais a gostar das coisas que tem a ver com criação de estilos, que gosta muito de ver as questões visuais e não tanto da parte lógica. Claro que você vai usar lógica em tudo que você faz, não tem como escapar disso, mas a área de front-end é mais focada em pessoas que tendem a gostar mais da parte artística da coisa, que é onde você vai estar trabalhando para apresentar um produto visualmente interessante para o seu cliente. Mas isso não quer dizer que você tem que criar uma página extremamente complexa. Você tem sites como, por exemplo, o Wikipedia, que é um dos sites mais famosos do mundo, ele não tem um estilo super complexo, mas sim aquela parte visual, branco, azul e preto que você vê ali, é a parte do front-end, certo? Então esse é o perfil de quem gosta de front-end. E agora uma grande diferença do front-end para o back-end, que o back-end não tem que fazer que o front-end tem. Isso é o seguinte, o front-end muitas das vezes tem que lidar com o cliente. Isso porque para que você crie sites, para que você crie sistemas web ou qualquer tipo de apresentação, normalmente algumas empresas já têm algum tipo de perfil que elas querem implementar dentro de um sistema, dentro de um site. Então você tem que trabalhar em conjunto muitas das vezes com o cliente diretamente ou talvez com a pessoa que está fazendo a ponte com o cliente, seja isso o seu analista, a pessoa que faz a gestão de projetos ou alguém desse tipo. Então no front-end você vai sim lidar mais com pessoas do que no back-end. E eu já vou falar mais sobre isso nos detalhes do back-end, mas isso sim é uma questão que você tem que pensar, porque é uma questão principalmente do front-end, certo? Se isso está fazendo sentido para você, clica no curtir, que isso me ajuda a me motivar a continuar trazendo mais conteúdo assim para vocês. E agora nós estamos no outro lado, que é o back-end. O que seria o back-end? O back-end basicamente é aquela pessoa que vai estar lidando com a lógica de programação, a regra de negócio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai estar lidando diretamente com a criação de regras e condicionais dentro de um programa, usando uma linguagem de programação que vai determinar se algo pode ou não ser feito ou como algo deve ou não ser feito. Por exemplo, se você pensa em um fluxo de login, quem vai criar esse fluxo de login que vai lidar com, por exemplo, a criação de usuário, a quantidade de caracteres que um usuário deve ter, a quantidade de letras e números que uma senha deve ter, como que essa senha vai ser aprovada ou não, essas questões, esse fluxo vai ser criado por um programador que trabalha com a linguagem de back-end, como o Python, C# e assim por diante. O programador back-end também, ele tende a lidar muito com a questão de dados e também trabalhar bastante com a questão de lógica de programação, e a questão estética, a questão visual não é importante. Simplesmente não é importante porque não é o foco do programador back-end. Isso quer dizer que como programador back-end você pode focar simplesmente na parte lógica, na parte de código da coisa, você não precisa se preocupar tanto com a questão visual. Você vai ter que ter um atento sim, mas não é tão grande quanto alguém que vai estar trabalhando com front-end. Mas qual é o perfil de quem gosta de trabalhar com back-end? O back-end normalmente é aquele cara que não quer lidar tanto com pessoas, ele quer focar mais em criar funcionalidades, em aprender novos frameworks, em trabalhar ali na criação de lógica, e eu conheço muitas pessoas que inclusive gostam da parte de criar regras complexas ou regras compostas, onde você tem que juntar várias condições uma com a outra.
Isso é muito prazeroso para quem gosta de resolver desafios todo dia, porque trabalhar com back-end e no front-end também, né? Mas principalmente no back-end, você vai estar resolvendo problema todo dia. É exatamente a essência do trabalho, é resolver problemas, pegar um problema que alguém te apresentou, criar regras que resolvam isso de forma segura. Esse é o perfil de quem gosta de trabalhar com back-end. E qual é a diferença principal do back-end para o front-end? Eu diria que a principal diferença é que você vai estar lidando muito mais com a resolução de problemas mais complexos. Não que seja simples fazer o front-end, mas o front-end você também está caminhando para esse lado agora, na verdade, né, um pouco de usar mais programação, como usando o React, por exemplo, o React.js, que usa meio que uma programação ali dentro da criação de sites, por exemplo, mas, de forma geral, no back-end você vai focar muito mais na criação de modelos de solução, seja através de condicionais, classes, funções. Você eventualmente também vai trabalhar com padrões de desenvolvimento, mas tudo isso são coisas que você vai pegar ao longo do tempo, você não tem que entrar sabendo tudo isso, é uma coisa que você vai pegar com o tempo. Mas no back-end, sim, você vai passar muito tempo pensando em como resolver problemas para depois começar a escrever código. Então, é um trabalho que exige bastante que você goste de trabalhar com lógica de programação e goste de resolver problemas. Pensando assim, no back-end você tem que gostar de resolver problemas porque você vai estar passando uma boa parte do seu tempo durante o dia pensando em como que você vai resolver, como que você vai montar um algoritmo para resolver algo que alguém te passou. Então é importante que você goste dessa parte para você entrar no back-end. Finalmente, qual área eu escolhi e por que eu tomei essa escolha? Eu pessoalmente comecei pelo back-end principalmente, mas eu usava também o front-end, tá? Sendo bem realista, eu usava também o front-end, mas o meu foco principal no início era o back-end, porque era uma área que eu percebi que eu tinha uma aptidão melhor para trabalhar com a parte, não tanto a questão visual, mas principalmente a questão lógica. Então, isso vai muito da experiência de cada um, mas no meu caso, pensar em sequências lógicas era mais simples do que pensar em como espaços, cores, fontes, animações se ligariam ali entre si. Eu acredito hoje que praticamente qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa, mas a questão lógica veio muito mais rápido que a questão visual para mim, então eu decidi usar essa aptidão que eu já tinha. Jonathan do futuro aqui, pessoal, só para dizer que quando eu digo aptidão, que eu tinha aptidão, não quer dizer que eu já entrei sabendo tudo. Isso quer dizer que quando eu comecei a estudar o front-end e quando eu comecei a estudar o back-end, eu me senti mais à vontade estudando as questões do back-end. Então, eu tive que estudar com qualquer pessoa, eu não entrei um gênio, muito longe disso. Eu acabei conseguindo porque eu tinha um esforço que tinha mais resultado quando eu aplicava dentro do back-end, para ingressar muito mais rápido nessa área. E aí, ao longo dos primeiros meses e os primeiros anos, eu fui também aprofundando na área de front-end, que também é uma área que eu gosto pra caramba, e hoje eu continuo tendo um foco maior no back-end, mas o front-end é uma área que eu continuo usando, só que de uma forma muito menor, né? Talvez eu tenha, nos meus trabalhos, eu tenho focado 30% no front-end e 70% no back-end, porque são as áreas que eu tinha mais aptidão. E para você que está começando agora também, eu te indico entrar no meu canal do Telegram. Eu tenho um guia completo, gratuito para você que quer começar na área. Você pode entrar no canal, vai estar nas mensagens fixadas, você pode entrar lá e também aprender muito mais com conteúdo exclusivo que eu só deixo lá no meu canal do Telegram. E agora eu quero que você me responda aqui embaixo. Qual área você pensa em entrar agora depois de ter visto esse vídeo? Deixe aqui nos comentários e eu vejo você na próxima. Um abraço.